Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite que o corpo da liderança dessa igreja tem nos estendido, né, na medida em que os eventos de formação espiritual nessa igreja vão se desenvolvendo. Temos participado de alguma maneira, e é sempre importante destacar essa comunhão que temos, que ultrapassa as nossas denominações, né? Apesar da nossa vida denominacional ser diferente, mas isso não nos impede de estarmos unidos, né, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E fico muito feliz em acompanhar pelas mídias sociais e também pela vida, né, espiritual dos irmãos, como Deus tem abençoado e enriquecido a vida dessa comunidade. Sempre acompanhamos dessa maneira a vida dos irmãos em oração. Ao pastor Ricardo, na pessoa dele, a gente estende a gratidão à igreja como um todo e ao mesmo tempo pede que os irmãos estejam orando pela nossa jornada ali na zona sul da cidade de Fortaleza, com a igreja, a comunidade que temos ali a responsabilidade de pastorear. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, texto muito conhecido, principalmente pelo verso 6, e é um verso muito usado quando queremos comunicar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e quando queremos alcançar aqueles que estão longe. Porém, há nessa passagem do capítulo 14 um grande discurso de consolo, onde os elementos da esperança e da confiança em Jesus são destacados nessa passagem. Então vamos acompanhar Evangelho de João, capítulo 14, do 1 até o 15. O texto bíblico diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar. Pai bondoso, nós louvamos o teu nome por essa noite, onde podemos estudar a tua palavra, podemos ouvir a tua voz, e rogamos que tu nos ajude, Senhor Deus, na compreensão da tua palavra, a fim de que tudo aquilo que vamos ouvir seja aplicado à nossa vida e ao nosso coração.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, deveríamos colocar na balança o peso emocional. Nem sempre nós fazemos isso. Nem sempre nós colocamos na conta do serviço o desgaste emocional que temos quando passamos a seguir Jesus Cristo. Porque essa é uma questão importante no nosso lidar. Porque nós vivemos uma época que ela idolatra o desejo e idolatra o sentimento. Algumas mega igrejas que trabalham com a vertente de culto emergente sabem tão bem disso que elas usam a música como um meio de fisgar pessoas através do elemento emocional, a fim de que elas se sintam bem. E na prática, o que muitas vezes acontece é que quando esse elemento afetivo, emocional, ele é colocado como um quesito básico, quando ele é super enfatizado, as pessoas muitas vezes colocam o que elas sentem de imediato na frente da sua fé e muitas vezes também na frente da própria esperança, e por assim dizer, acaba que o sentir se torna mais importante, por exemplo, do que o obedecer. E não é incomum muitas vezes encontrarmos crentes procurando seus pastores e dizendo mais ou menos assim: pastor, pois bem, eu vou sair da igreja, quero comunicar ao pastor, inclusive eu orei e eu senti paz no meu coração e por isso eu vou tomar essa decisão. Não é uma decisão racionalizada a partir de uma leitura da Bíblia e da obediência à lei de Cristo ou aos mandamentos de Deus. É muitas vezes uma forma de usar critérios baseados fundamentalmente numa condição emocional. Irmãos, o capítulo 14, ele é um grande capítulo de conforto. Se você observar bem o capítulo anterior, que foi o capítulo 13, João usa uma nota falando daquela noite difícil, que foi a noite onde Jesus anunciou que iria ser traído. Foi a noite onde Jesus anunciou para os seus discípulos que ele iria andar por um lugar que os seus discípulos não iam acompanhar. Foi uma noite em que Pedro disse: Senhor, tu não vai andar sozinho, eu vou contigo por onde quer que fores. E Jesus anunciou ali o fracasso espiritual de Pedro. D.A. Carson diz que essa foi a noite das noites. Os puritanos no passado falavam das profundas depressões espirituais como sendo a noite escura da alma, a noite densa da alma. Então eu presumo que essa noite, que o capítulo 13 de João dá conta, foi realmente uma noite cheia de angústia. Jesus já chega angustiado ali, dizendo que ele vai ser traído. E ao mesmo tempo ele anuncia que aos seguidores que estavam com arroubos de segurança, esses seriam apanhados em fracassos na sua experiência. Então essa deve ter sido uma noite de intranquilidade, de ansiedades, de pavores e da própria iminência de fracassos. Como eu disse, irmãos, a obra de Deus, ela se traduz muitas vezes em grande desgaste emocional, e nem sempre a gente coloca esse desgaste na balança. Bem, uma vez que nós estamos no caminho da obra do Senhor e sabemos que esse desgaste é real, que consolo essa passagem pode nos dar? Que mensagem, que palavra de orientação Jesus nos oferece, Jesus nos dá para enfrentar a noite escura da alma, os momentos de depressão espiritual? Em que sentido a nossa fé em Jesus
pode fundamentar a nossa esperança diante de momentos onde não parece haver nenhuma esperança. Esse texto, irmãos, aponta algumas verdades sobre a superação do sofrimento e também, sobretudo, como nós podemos obter conforto na obra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que o conforto vem das próprias promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, do verso 1 a 3, a maneira como Jesus coloca isso. Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Irmãos, Jesus é o Deus que olha para o coração e nada, absolutamente nada, impede o profundo olhar de Jesus. Basta que possamos lembrar das cartas do Apocalipse, quando Jesus olha para aquelas igrejas e quando Jesus diz qual é o erro deles. Então Jesus fala com um termo de conhecimento: conheço as tuas obras. Aquela linguagem significa mais ou menos o seguinte: eu conheço o coração de vocês, eu conheço as motivações de vocês. Nessa passagem, Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. O termo aqui, perturbação, tem a ver com uma confusão emocional, tem a ver com uma insegurança, tem a ver com uma fragilidade, uma angústia. Os discípulos estavam apavorados, angustiados, porque Jesus tinha dito que ia andar por um caminho, que ia por um lugar que nenhum dos discípulos podia acompanhar. E é possível que alguns estivessem pensando, como os judeus no capítulo 7 de João pensavam, que Jesus estivesse até pensando em se suicidar ou alguma coisa dessa natureza. O fato é que os discípulos ficaram muito preocupados com as palavras de Jesus. Eles ficaram perturbados, emocionalmente confusos com as palavras que Jesus tinha dito no capítulo 13 de João. Como então eles poderiam obter conforto numa hora tão difícil? A primeira coisa que eles deveriam fazer era confiar em Deus e confiar nas palavras de Jesus. É isso que nós encontramos na própria sequência do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ora, no Antigo Testamento nós encontramos várias passagens onde nos momentos de tribulação o salmista diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É a expressão do Salmo 37, verso 5. Então o judeu, ele já sabia pela leitura da Escritura que ele deveria confiar em Deus, mas Jesus está dizendo: confiem em Deus e confiem em mim. Ou seja, na noite escura da alma, depositem a confiança, a fé, depositem a fidúcia, a certeza do amor de Deus, do cuidado, da providência de Deus. Depositem essa confiança em Deus e também em mim. Essa é também uma das passagens que mostra com clareza a divindade do Senhor Jesus. O Senhor quer que nós confiemos nele como Deus, no Pai e nele como Deus. A nossa confiança em Jesus não pode ser a confiança como se estivéssemos recebendo um conselho de um bom mestre, como se fosse um conselho de um homem sábio. É a confiança plena e perfeita em Jesus, que é Deus. Jesus ainda convoca os seus discípulos a olhar um pouco mais além das relações que eles estavam presenciando ali naquele momento. Jesus diz no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
Jesus está dizendo: confiem em Deus, confiem em mim, confiem na palavra que eu estou dizendo a vocês agora. Vocês que estão tristes, abatidos, vocês que estão apavorados, confusos, preocupados, perturbados com o que eu vou enfrentar, confiem em Deus, confiem também em mim. Na casa de meu Pai haverá muitas moradas, ou seja, Deus vai acolher vocês na comunhão celestial. O Senhor vai dar um lugar de descanso a vocês. O Senhor vai dar um lugar de deleite a vocês. E Ele diz ainda: se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Porque talvez os discípulos pensassem que a glória celestial fosse só para o Filho. E Jesus está dizendo: eu não vou para a glória com meu Pai sozinho. Eu vou preparar lugar para vocês. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Se eu fosse preparar um lugar de glória apenas para mim, eu teria dito a vocês. Mas não é isso. Eu vou na frente e vou preparar lugar. Preparar lugar, presumo, irmãos, não é que Jesus está no céu como um pedreiro construindo uma casa. Jesus está dizendo que através do seu sacrifício na cruz e da sua ressurreição, Ele iria preparar o caminho para a comunhão com Deus. Ora, como nós temos certeza do céu? Não é pelas nossas obras, irmãos, é exatamente pela obra que Jesus fez em nosso lugar. Portanto, a preparação aqui diz respeito à obra que Jesus realizou na cruz e o seu levantamento dentre os mortos em nosso favor e para nossa justificação, como diz o apóstolo Paulo em outro lugar. E Jesus ainda diz, nós percebemos isso no verso de número 3, que essa segurança celestial deveria ser algo muito claro para os seus discípulos, para que eles pudessem superar as preocupações do coração. E Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Perceba, irmãos, a métrica, a linguagem de segurança do Senhor Jesus. Ele diz: e quando eu for. Ou seja, Jesus tem a plena certeza de que o seu caminho não é um caminho que está ao sabor dos ventos. Ele sabe que o plano de redenção já foi tratado desde a eternidade. Por isso ele pode dizer com segurança: e quando eu for. Ora, e quando eu for? E quando eu for à cruz? E quando eu for levantado dentre os mortos? Então, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus está aqui certamente falando da sua volta, da sua segunda vinda. Ou seja, nessa hora os discípulos terão certeza de que não apenas nesse mundo, mas também no mundo vindouro, eles receberão de Deus, do Senhor, a recompensa, apesar dos dissabores, apesar das preocupações, apesar do desgaste emocional que eles têm quando estão na obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus é difícil, mas não é só a obra de Deus que é difícil, a vida é difícil. Nós é que somos acostumados, e alguns irmãos têm o hábito de assistir novela. Eu não tenho tempo para isso, né? Eu sei que alguns irmãos assistem novela, outros não assistem, mas certamente os irmãos devem, em algum momento lúdico de descanso, vai assistir um filme, vai a um cinema, e aí você vai ao cinema, fica torcendo pelo final feliz, né? Que o rapaz apaixonado conquiste a moça, ou que o Rocky Balboa, isso aqui é uma coisa de gente velha, né? Da nossa geração, não é, pastor Ricardo? Que o Rocky Balboa derrote os seus oponentes no ringue. Enfim, a gente fica torcendo ali pelo final feliz.
E claro que a gente sabe que Deus vai redimir todas as coisas, mas até o dia da volta do Senhor, irmãos, a gente pode ter também uma certeza, como Salomão já dizia no Eclesiastes: a vida debaixo do sol é canseira, é enfado, é correr atrás do vento. A vida debaixo do sol é uma vida difícil, é uma vida de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos alegres, eufóricos, só que tem aquele outro momento, tem a hora de rir e tem a hora de chorar, porque como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de rir, tempo de chorar, de construir, de derribar. A vida debaixo do sol é uma vida difícil. E quando nós nos devotamos à obra de Deus, nós também passamos por muito desgaste emocional. Aqueles que dependem da obra de Deus, muitas vezes se veem constrangidos no seu coração sobre o sustento. Mas o Senhor que nos levanta para a obra, Ele também dá o sustento. E uma das coisas que nós logo aprendemos no ministério é que é muito mais importante do que ter o provento, é confiar no provedor, é confiar na pessoa de Jesus que nos dá o sustento diário. Agora, quando você também se põe na obra de Deus, você tem muitos desgastes de relacionamento, porque na obra de Deus, na casa de Deus, tem todo tipo de morador, desde aquele que se deixa ser pastoreado, aquele que é altamente arredio, pessoas que são dóceis ao falar com as outras, e pessoas que são grossas quando vão tratar de um assunto. E quando nós menos esperamos, essas questões emocionais, elas se tornam extremamente delicadas e difíceis de lidar no meio da igreja, de lidar no meio da caminhada, e as pessoas desanimam. Como lidar com a tristeza, a angústia e a decepção? Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus diz: tenham esperança. A fé de vocês deve estar fundamentada na esperança celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não seria exagero aqui falar sobre histórias de desgastes físicos, emocionais, relacionais entre os irmãos. Ora, um monte de pecador junto no mesmo lugar, é evidente que uma hora ou outra vai dar uma confusão, vai dar um arranhão. E a gente, lá no fundo do coração, motivado pelo ego, diz: eu não vou aguentar esse tipo de coisa. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite, na graça e no amor de Jesus Cristo, a fé que se fundamenta na esperança é que nos ajuda a ultrapassar esses desgastes emocionais. Matthew Henry, um puritano que viveu um dos períodos mais difíceis de perseguição àqueles que não se conformavam aos ritos da igreja da Inglaterra, e que viveu e viu e ouviu a história de muitos puritanos que foram perseguidos e que passaram por inúmeros desgastes. Ele, quando olhava para essa passagem do Evangelho, ele lembrava: nas mais difíceis situações, os santos se encorajam com o fato de que o céu compensará a todos. Irmãos, o desgaste na obra de Deus é grande, mas não pense em sair da igreja por causa do desgaste, não. Porque se você for para outra igreja, vai ter um monte de pecador lá e você vai se desgastar do mesmo jeito. Então não pense em abrir mão da obra. Quando você estiver cansado, quando você estiver preocupado, quando você estiver ansioso em relação à obra de Deus, se lembre das palavras de Jesus: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei, receberei vocês para mim mesmo, e onde eu estou,
vocês também vão estar. Essas palavras, irmãos, elas foram ditas para trazer conforto a corações que estavam perturbados no meio da jornada e da obra de Deus. Ou seja, a fé nas promessas de Jesus, no céu, na eternidade, são fonte de consolo para que possamos continuar caminhando e andando na obra do Senhor. Em segundo lugar, para que haja conforto na obra de Deus, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para a singularidade da obra que ele estava realizando, da obra realizada por ele. É isso que nós encontramos no verso 4 até o verso 6. Jesus diz assim para os discípulos: vocês conhecem o caminho, é o que está escrito no verso de número 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Veja, aqui aparentemente parece que há uma contradição, porque Jesus diz que os discípulos conhecem o caminho, porém Tomé diz que não conhecia caminho algum. Então, será que Jesus se enganou? Não, evidentemente que não. Não há nenhum engano do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se apresentou para eles: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus já tinha dado conta para eles de que não havia nenhuma outra possibilidade de ter acesso e comunhão com Deus, a não ser pela crença no Filho do homem, no Filho de Deus, no Verbo encarnado. Então eles já sabiam que Jesus era o caminho para Deus, porém eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Portanto, algumas coisas não eram claras ainda para eles. Eles estavam num processo de aprendizado. E isso é importante, irmãos, para uma igreja. Inclusive, os reformados, eles precisam entender isso. Às vezes a gente pensa que para um irmão fazer parte da nossa comunhão, ele tem que fazer um download, né, de toda a tradição reformada, porque se ele não fizer esse download, ele não tem condição de fazer parte da igreja reformada. Irmãos, nós temos um legado só de igreja reformada de pelo menos 500 anos. Fazer um download de 500 anos de conhecimento não é uma coisa fácil. Então, irmãos, e para ser claro, as doutrinas que sempre foram defendidas pelos reformadores eram doutrinas universais e ecumênicas. A palavra ecumênica precisa ser bem qualificada para não parecer que a gente está aqui sugerindo ecumenismo com católico, com espírita, com macumbeiro, coisa dessa natureza. Não é esse tipo. Quando eu falo de ecumenismo, eu falo de doutrinas universais, doutrinas que com o passar do tempo e independente do lugar e apesar das divisões denominacionais, são doutrinas que nós não disputamos, são doutrinas por todo mundo habitado, são doutrinas ecumênicas. Por exemplo, nenhum batista presbiteriano, seja reformado, seja dispensacionalista, por exemplo, disputa a doutrina da divindade de Jesus. Todos nós afirmamos que Jesus é Deus, que a Escritura é inerrante. Todos nós afirmamos que Jesus nos deixou 2 sacramentos, nos deixou o batismo, nos deixou a ceia. Presbiterianos e batistas discordam com respeito à aplicação na forma e para quem esse batismo deve ser ministrado, mas não disputa sobre a quantidade desses elementos. Disputamos eclesiologia, mas não disputamos, por exemplo, que Jesus é o cabeça da igreja. Então há doutrinas, irmãos, que são universais e ecumênicas. São doutrinas que todos os ramos cristãos ortodoxos recebem e aceitam, e é nessas doutrinas que nós nos irmanamos. Porém, queridos, as pessoas têm grau de compreensão diferente. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo, nem todo mundo tem a mesma capacidade de compreender as coisas ao mesmo tempo. A vida é assim. Com o tempo é que nós vamos amadurecendo, com o tempo é que nós vamos aprendendo mais. Daí a gente tem que ter paciência. Se Jesus teve paciência
com os seus discípulos, que viram ele ali, o Verbo encarnado, viva a voz, falando com eles. Jesus teve paciência com esses homens. Quanto mais nós devemos ter paciência com os nossos irmãos, que demoram um pouco mais a compreender algumas verdades da nossa doutrina, da palavra de Deus. Lembro sempre daquela expressão do Sermão da Montanha, onde Jesus diz: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E no meio da comunhão da igreja, da formação de discípulos, nós também precisamos ter essa percepção. Mas enfim, Jesus diz: vocês conhecem o caminho. E Tomé começa então a falar que não era tão claro, não apenas para ele, mas também para os outros discípulos o caminho. Verso 5: disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Veja que Tomé usa aqui a expressão no plural. Não sabemos para onde vais. Quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando mais ou menos assim. Estava ali o círculo dos discípulos. Aí o Pedro deve ter dado uma cutucada no João e dito assim: rapaz, eu não estou entendendo nada. O que é que o mestre está querendo dizer? E alguém cutuca Tomé e diz: Tomé, é você que tem que falar. Você é quem tem coragem de dizer. Quando você está com medo, você diz que está com medo. Quando Jesus foi para Jerusalém para ver o seu amigo Lázaro, que tinha falecido, foi chorar por ele, Tomé botou as mãos na cabeça e disse: nós vamos para lá para morrer. Então Tomé era aquele que expressava os seus sentimentos, expressava os seus pavores, os seus medos. Quando Jesus ressuscitou e foram dizer para Tomé, ele disse: opa, peraí, eu não vou cair nessa de novo não. Eu já sofri muito, já tive muita preocupação, agora eu só vou aceitar, assumir esse caminho de novo, se ele aparecer para mim e eu tocar nele, com o meu dedo tocar para poder ter certeza. Então Tomé, ele é esse tipo de pessoa insegura, era uma pessoa desse tipo de temperamento confuso, vulnerável. E isso também, irmãos, deve ser uma lição para nós. Enquanto nós estamos servindo o Senhor vai nos corrigindo. Enquanto somos corrigidos, nós vamos servindo o Senhor. Ninguém é completo na obra de Deus. Pastores não têm todos os dons, e os membros também não têm todos os dons, e os dons que temos são exercidos em estado de imperfeição. Ninguém é perfeito, queridos. Então na obra de Deus tem todo tipo de morador. Tem um valentão, como o João, que já quer partir logo para a briga. Tem um Pedro com um arrobo de segurança, e de repente o homem cai, e Jesus diz depois para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O homem se converte, se torna corajoso, enfrenta autoridades romanas, apacenta as ovelhas do Senhor. João, um homem brabo, violento, depois se torna um apóstolo do amor e começa a dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tomé, um homem incrédulo, provavelmente se tornou um missionário. A história da igreja tem mais ou menos uma tradição que fala dele como um missionário. Então, queridos, pessoas imperfeitas são usadas por Deus. Um homem que tinha dificuldade de falar se torna o maior legislador da história do povo de Deus. Um homem que se sentia uma criança se torna um grande profeta na história de Israel. Um menino exilado na Babilônia se torna um político importante. Daniel e os seus amigos. Deus usa pessoas imperfeitas na sua obra, e Ele vai burilando, vai corrigindo, vai tratando essas pessoas à medida em que elas progridem na obra de Deus e servindo o Senhor. Jesus então se revela para os seus discípulos, verso 4, que é um dos textos mais, aliás, o verso de número 6, que é um dos versos mais conhecidos da Escritura. Jesus respondendo a Tomé e os outros que não sabiam qual era o caminho, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: não fiquem preocupados,
Confie em Deus, confie em mim. E confie em que eu sou. Essa expressão, eu sou, é uma expressão muito conhecida no Antigo Testamento, porque quando Moisés foi levado às autoridades, Deus disse a ele que ele deveria se apresentar debaixo da autoridade daquele que é o eu sou. Então, para o judeu, quando ele usava a expressão eu sou, ele sabia que ali era uma reclamação de divindade. Jesus está dizendo: eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus da verdade. Portanto, quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo assim: eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo isso para consolar discípulos que estavam ansiosos, preocupados, nervosos com o futuro da obra. Geralmente essas palavras, irmãos, elas trazem tanto conforto ao nosso coração que quando parte um ente querido, nós lembramos dessa passagem, de tanto conforto que ela traz ao nosso coração. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: não se preocupem, confiem nas minhas promessas, ponham a fé em mim, ponham a fé nas promessas celestiais que eu estou expressando para vocês, e não esqueçam que não tem outro caminho, não tem outra obra, não tem outra mãe, não tem outra missão, não existe outro reino. O único caminho para a comunhão com Deus é através do que eu estou fazendo. Irmãos, nós precisamos ter a consciência, quando servimos o Senhor, dessa singularidade. Nós não estamos envolvidos num projeto qualquer. A obra de Jesus não é uma mitologia, não é um bom conselho. Jesus não é um coach, Jesus é Deus. Ele é o caminho vivo. E o caminho de Jesus é o caminho da verdade e é o caminho da vida. Jesus uma vez pregou um sermão muito duro, porque as pessoas tinham se aproximado dele por causa do pão. E Jesus pregou um sermão duríssimo, dizendo para aquela multidão que o pão que eles precisavam era o pão da vida, o pão que desce do céu. E o povo lá queria saber de pão que desce do céu. O povo queria saber era de arma, de rei, de faca, de poderio militar para derrubar o Império Romano e instalar uma teocracia. Era isso que o povo queria, não queria esse negócio de pão celestial. E Jesus começou a falar desse pão celestial e muita gente foi se afastando. E os discípulos foram: mestre, dura essa palavra, o povo está se afastando. Jesus então se volta para ele e diz: fiquem à vontade, se vocês quiserem também se despedir com a multidão, tomem o caminho. Pedro, vendo a gravidade do momento, diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, quando você estiver desanimado na obra de Deus, triste, um coração deprimido, esmagado nas suas emoções, recorde da singularidade da obra de Jesus. Pedro disse que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não importa nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos. A obra que nós estamos envolvidos não é uma obra semelhante a de Gandhi, não é uma obra semelhante a de Buda, não é uma obra semelhante a de Allan Kardec. Nós estamos numa obra singular, envolvidos com um trabalho singular, cujo resultado dessa obra culmina e termina com promessa de vida eterna. Ora, qual o caminho? Foi a pergunta de Tomé, e Jesus está dizendo: como é que você faz uma pergunta dessa? Eu sou o caminho, eu sou o caminho vivo, eu sou o caminho verdadeiro, eu sou o Deus da verdade, o Deus da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós usamos essa expressão para evangelizar. Jesus usou essa expressão para levar conforto ao coração dos seus discípulos.
John Hus, reformador da Boêmia, um homem que enfrentou duras lutas antes dos reformadores, Lutero, Calvino, ele logrou consolo para o seu coração nessa passagem. No livro em que ele fala sobre a igreja, no seu texto sobre a igreja, ele aplica esse verso dizendo o seguinte: deixe o humilde peregrino olhar para Cristo. Eis que ele quer ir, porque ele tem um caminho, porque Cristo é o caminho. Ele sabe onde quer ir, porque Cristo é a verdade. E ele sabe onde quer permanecer, porque Cristo é a vida. Quando você pensar em desistir da obra de Deus, estiver cansado da obra de Deus, se lembre das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem plano B, não tem outro método, não tem outra alternativa. O caminho é Jesus. E como peregrinos, apesar das pressões, apesar das dificuldades, o caminho é Ele. Nós temos que anunciar para as pessoas que Ele, Jesus, é o único caminho para a comunhão com o Pai, o único caminho para as moradas celestiais, para o descanso celestial, para o Shabat eterno com Deus, é o Senhor Jesus. E isso não é uma experiência mística, subjetiva. Jesus é o caminho vivo, mas Ele é a verdade. Conhecê-lo implica em ter fé nele e também nas suas palavras, conhecer sua doutrina, e implica em ter certeza da vida eterna, certeza da esperança celestial. É saber que essa vida não acaba aqui. O apóstolo Paulo, ele diz isso, escrevendo aos Coríntios, no grande capítulo da ressurreição. Ele diz que se a nossa esperança se resume apenas às coisas desse mundo, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, uma série de filósofos passou a escrever sobre o cunho, ou sobre uma visão de mundo conhecida, ou pelo menos passou a ser conhecida como existencialismo. E o único filósofo que encarou de frente a questão da morte, do suicídio, foi um filósofo chamado Albert Camus. Escreveu várias obras, dentre elas O Viajante. Mas ele é muito conhecido na história da filosofia por fazer uma espécie de releitura do mito de Sísifo, ou o mito de Sísifo, no qual ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra para o topo da colina. Depois aquela pedra caía de novo e ele tinha que ir para lá. Ou seja, era um trabalho inútil. Arthur Schopenhauer foi um filósofo pessimista que dizia que o fim da nossa vida, fim da nossa peregrinação, é que, apesar de tudo, a nossa barca vai levemente, calmamente, caminhando para o abismo que será o seu destino final. No seu livro, salvo engano, O Mundo como Imagem e Representação, conhecido como a Bíblia do Pessimismo, ele diz as seguintes palavras: a única diferença entre nós e o cachorro, o animal, é que o animal não tem consciência da morte, nós temos, por isso sentimos tanta angústia. Porém, irmãos, a nossa fé não está em Camus e nem está em Arthur Schopenhauer. A nossa fé está no nosso Redentor, que morreu em nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação. Por isso, sempre que estivermos entristecidos, como peregrinos nessa jornada do mundo, trilhemos o nosso caminho para a habitação celestial, porque Cristo é o caminho. E façamos isso com consciência nas promessas de Jesus, porque Ele é a verdade. E façamos isso também com a certeza de que não temos para onde ir, como Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E por fim, meus irmãos, o conforto na obra de Deus envolve a oração e o amor.
num contexto de confiança da obra do Pai e do Filho. É isso que Jesus coloca a partir do verso 7 até o verso de número 15. Jesus diz no verso de número 7: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aqui Jesus está descrevendo o fato de que os discípulos ainda não tinham uma compreensão total e abrangente da relação dele com o seu Pai. Porém, Jesus está pontuando agora o seguinte: com o que eu vou ensinar e com a obra que eu vou percorrer até a cruz do Calvário, ou seja, desde agora vocês vão entender a minha relação com o meu Pai. O Filipe, diante dessa palavra de Jesus, faz um pedido. Então, Jesus, dá uma prova. Jesus, faça um sinal, mostre o Pai. Alguns podem aqui pensar que Filipe está pedindo um desenho do Pai, uma imagem do Pai, mas não é isso, porque o judeu já tinha atrás dele um mandamento em que era proibido ter imagem de escultura. Então ele não está pedindo uma imagem de Deus, ele não está pedindo um desenho de Deus para cultuar. Não é isso que Filipe está pedindo. Ele está pedindo uma visão. Mostra-nos o Pai, nos dá uma visão da glória do Pai, nos dá uma visão, nos dá uma visiodei, nos dá uma experiência, que a gente consiga ver o seu Pai. É isso que o Filipe estava pedindo. E Jesus então diz para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui, irmãos, está o mistério da Trindade. O Pai não é o Filho, porém Jesus podia dizer: eu e o Pai somos um. Eles são um em operação e em palavra. O que Jesus diz é o que o Pai diz, e o que Jesus faz, a obra que Jesus faz é a obra que o Pai faz. Por isso Jesus pode dizer para ele: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a exegese de Deus. Ele é a imagem de Deus, ele é a expressão do Deus vivo, ele é o Deus encarnado. Os exegetas se debruçam aqui em dizer que no céu, por conta dessa passagem, nós não veremos o Pai nem o Espírito, mas veremos o Filho. Os exegetas se debruçam nessa passagem para tentar dar esse texto como prova dessa realidade. Irmãos, eu prefiro colocar essa matéria em suspenso e dizer como o apóstolo Paulo: conhecemos em parte agora, mas um dia conheceremos, como também vamos ser conhecidos. Então imagino que não dá para a gente ser muito claro onde o Senhor não revelou a sua expressão. Eu creio que esses nossos olhos imperfeitos só podem ter acesso a Deus por uma teofania, e esse tempo já passou. Nós não estamos vivendo no tempo das teofanias e das novas revelações. Esse tempo revelacional e de teofanias já passou, pelo menos essa é uma convicção que eu tenho, junto com uma tradição mais cessacionista de leitura da Escritura, de leitura da Bíblia. O tempo de revelação já passou, porém deve haver revelação no céu, e nós vamos de alguma maneira, se pelo Filho ou aperfeiçoados, nós vamos ver a glória de Deus de uma forma que nós não podemos ver hoje. Mas aqui o Senhor está dando também uma palavra de conforto aos seus discípulos e dizendo para eles: a obra que eu realizo é a obra de meu Pai. Nós estamos operando junto em palavra e em ação. Por isso confiem em mim e confiem nas promessas do futuro que eu estou colocando diante de vocês. E aí Jesus coloca 2 passos na peregrinação
que nós não podemos jamais esquecer. É o passo da oração e do amor. Jesus diz para os seus discípulos: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bem, a tradição neopentecostal se pega uma passagem dessa aqui: fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então, geralmente o que é que eles interpretam? Que vão operar mais milagres e que vão realizar mais curas. Bem, a história da igreja mostra que não é isso. Mostra que a obra que os discípulos iriam fazer e que a igreja tem feito hoje é uma obra maior no sentido da pregação, no sentido da extensão dessa pregação, no sentido de levar essa palavra aos confins do mundo. Então é nesse sentido que a obra é maior. Jesus disse aos discípulos: vocês vão receber poder do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, a obra maior é a obra da missão, a obra da evangelização. Agora, para fazer essa obra, é preciso ter a consciência de que esse poder não vem da igreja, não emana da igreja, mas é do próprio poder de Jesus glorificado, para que o Pai seja glorificado. E aqui é uma aplicação importante, irmãos. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos uma visão da eternidade, e quando nós temos uma noção dessa relação do Pai e do Filho, e da graça e do amor do Pai e do Filho para com o seu povo, não há espaço para palco e holofote na obra de Deus. Quanta gente frustrada na obra de Deus porque não é holofote, porque não é o centro das atenções. Lembremos, irmãos, do que disse João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso, como clichê, é bonito. Procure viver na prática isso. Procure viver isso na prática. É fácil dizer isso, mas recuse os lugares de glória. Quando alguém disser: eis o grande servo de Deus, não queira isso para você. Não queira. Não queira esse título. Entregue tudo para a glória do Senhor. Não fique com nada para você. Tudo, inteiramente tudo para a glória do Senhor. E aqui, irmãos, Jesus diz, dando consolo aos seus discípulos: eu vou para o Pai, serei glorificado, e vocês vão fazer obras maiores. Por isso, Jesus diz a eles: orem, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai, e tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está falando de oração, dizendo que nós encontramos conforto na obra quando nós oramos, quando nós confiamos na relação do Pai e do Filho e entregamos a missão em oração a Ele. Eu pergunto para os irmãos: se nós confiamos em Deus e na esperança, a nossa fé está fundamentada na esperança, e a nossa esperança está fundamentada na obra de Jesus, eu pergunto: você orou pela sua igreja hoje? Você orou pelo corpo de liderança da igreja hoje? Você pediu pela liderança, confiado nessa palavra de Jesus? Você pediu pelo irmão, pelo seu irmão que está fraquejando, que não veio da igreja? Você tem orado para que os irmãos tenham uma consciência de sustento da obra de Deus? Eu tenho plena certeza que dinheiro não brota. Eu tenho absoluta certeza disso. E digo até para vocês uma coisa que me preocupa muito: uma geração anterior que ganhava menos do que a gente ganha, uma geração anterior
que teve muito mais dificuldade financeira, construiu igreja, sustentou missionário. E eu fico, irmãos, temeroso com uma geração como a nossa, que fica racionalizando o jeito de ser avarento, de não entregar dízimo e não entregar oferta. Gente que fica racionalizando atrás de argumento. E aí eu pergunto aos irmãos: você tem orado para Deus colocar mais generosidade no seu coração para a obra de Deus? A gente é fácil de reclamar, somos fáceis de reclamar, mas nós precisamos ter generosidade na obra do Senhor também. E o Senhor ainda diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, se me amais guardareis os meus mandamentos. Então nós precisamos ter esses dois passos sincronizados: oração e amor. Amor a Deus e amor aos nossos irmãos. E esse amor não se traduz naquelas palavras e abraços que a gente dá no domingo à noite. Esse amor se traduz na obediência aos mandamentos do Senhor. Quando nós não temos outros deuses diante do Senhor, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós não mentimos, quando nós não adulteramos, quando nós não cobiçamos e invejamos a vida do irmão. É assim que se traduz o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, irmãos, como é que a nossa fé ela se fundamenta na esperança da glória celestial? O Senhor Jesus nos ensina nessa passagem que aqueles que confiam devem colocar os olhos no conforto do céu, olhar para as promessas de Cristo. E por isso eu falo com os irmãos dessa noite, dizendo para aqueles que estão abatidos, entristecidos e emocionalmente até afundados, eu digo: irmão, não desanime, tenha fé e tenha esperança em Cristo. Não importa o desgosto que você passou na igreja de Deus, o céu vai recompensar todo o desgaste que você passou. Deus vai retribuir com a graça dele, com um galardão. Deus vai retribuir com a sua bondade. Olhe para o caminho que Jesus abriu em nosso lugar e ande como um peregrino, sabendo que você tem um caminho, sabendo que esse caminho é um caminho de verdade e de vida. Que coisa mais gloriosa, irmãos. Se nós temos que nos desgastar com alguma coisa, que seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Me permitam fazer uma confissão. Quando eu completei os meus 22 anos, 21 anos, eu pensei o seguinte: eu podia ser qualquer coisa. Com o dom da oratória, eu podia ser um professor, podia ter sido um advogado, podia ter sido um sociólogo. Pelo gosto que eu tenho pelo pensamento abstrato e pela filosofia, eu podia ter sido um professor de filosofia. Mas eu tomei uma decisão, e eu não sei até onde o Senhor vai me permitir viver assim, mas eu entreguei minha vida ao Senhor para, se for para desgastar por alguma coisa, e seja desgastar pelo ministério. Eu não sei, Deus é quem sabe o futuro, mas eu imagino que, como diz Salomão e como os salmos dizem, a nossa vida é como um vento, né? Passa muito rápido. Eu não sei agora, principalmente quem tem seus 18, seus 19 anos, a vida passa muito rápido. Eu tinha 19, 17 anos ontem, eu já estou com 40. Eu já não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha quando tinha 15 anos. Fazia coisa com 15 anos que dava medo em qualquer pessoa. Tinha vigor físico. Hoje não tem. E à medida que o tempo passa, esse vigor diminui. Porque, como diz Paulo, nós somos sepultados em corrupção para ressurgir em glória. O que é que isso significa, irmão? Que daqui para o fim da vida é só canseiro e enfado. Uma vez eu disse isso, uma irmã disse assim: pastor, o senhor não acredita em cura? Eu digo: acredito, minha irmã, mas eu também acredito que aqueles que vão ser curados vão envelhecer, vão se desgastar e vão ser sepultados. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos ser sepultados em corrupção. Ou seja, a gente vai enfraquecer, vai envelhecer, mas um dia nós vamos ressuscitar. Nesse dia da ressurreição, até o meu menino autista vai ser curado. Nesse dia, todas as doenças, tudo vai ser curado na ressurreição. Mas até lá é canseira, é enfado. E a única maneira de nós encararmos
esse desgaste, é lembrar do que Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ora, você aguenta abuso de patrão, que eu sei que você aguenta. Você aguenta vários tipos de coisas, você engole o sapo. E quando chega nas coisas da igreja, a gente é cheio de dedos. Se o pastor olhar para mim atravessado, se um irmão não tiver no dia bom e não me tratar bem, já é motivo para deixar a igreja. Irmão, vamos amadurecer. Vamos amadurecer e vamos considerar a singularidade da obra do Senhor. E olhe com confiança para a relação do pai e do filho e para a promessa que Jesus nos dá. A promessa de Jesus é: a caminhada é difícil, mas não desanimem, não percam o ânimo, não se turbe o coração de vocês. Quando passarem por momentos difíceis, lembrem da relação que eu tenho com meu Pai, e o que vocês me pedirem, para a glória do meu Pai, eu vou atender. Então, ore pela sua igreja, ore pela liderança, ore pelos seus irmãos, orem pelas famílias, orem pelos casamentos. Mas qual é o outro passo? Amem uns aos outros. Jesus disse que a marca pela qual nós vamos ser conhecidos no mundo é o amor. Nós reformados ficamos conhecidos nos últimos anos por serem aqueles que ocuparam os espaços virtuais com coragem de dizer a verdade. E eu temo que muitos disseram a verdade, sim, mas disseram sem nenhuma gota de amor e feriram muitas pessoas. Nós precisamos dizer a verdade, mas dizer com amor. Dizer a verdade com amor não é ser politicamente correto, mas é dizer com amor a Deus e amor ao próximo. É dizer palavras temperadas com sal e obedecer aquilo que diz o provérbio: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Sem negociar 1 milímetro da verdade, mas sem negociar também nem 1 milímetro do amor a Deus e do amor ao próximo. Que Deus, irmãos, nos abençoe, e que essa palavra que tem confortado tantas pessoas ao longo dos séculos também nos conforte nessa noite e nos faça olhar para a fé que temos na vida eterna, e assim termos mais ânimo para caminhar na obra de Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a liderança da igreja, e que o Senhor nos ajude. Amém.